Que Jesus nos toque. Que Jesus nos toque. Nos toque como pessoas comuns e nos abençoe. Que Jesus nos toque. Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para fazer o nosso breve estudo sobre leitura da Bíblia. Você bem sabe, se você acessar o canal do YouTube da Lagoinha Castelo, você verá que há uma série de estudos que nós estamos fazendo para estimular as pessoas a lerem a Bíblia. Leozão desafiou Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, para fazermos a leitura da Escritura. E nós escolhemos a estratégia de lermos os evangelhos. Lemos o Evangelho de Mateus e agora estamos lendo o Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 10. O desafio é simples. Você, se está chegando aqui pela primeira vez, basta ler um capítulo por dia. Hoje estamos em Marcos 10, basta ler um capítulo por dia. E todos os dias, para abençoar-nos, nós gravamos um pequeno estudo e deixamos esse estudo na página da Lagoinha Castelo no YouTube. Lá você consegue acessar o estudo, ouvi-lo e isso pode estimulá-lo a ler a Escritura. Nós também temos estimulado as pessoas a comprarem a Bíblia 365, uma Bíblia comum, mas que por meio dela você consegue a cada dia fazer uma leitura do Velho Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. A intenção é que nós possamos mergulhar na leitura da Escritura, aprender da Palavra de Deus e ter o nosso coração transformado, ter o nosso coração mudado. E para ter o nosso coração transformado e ter o nosso coração mudado, é importante que Jesus nos toque. Que Jesus nos toque como pessoas comuns, mas que Ele nos toque. Esse é o nosso pedido hoje. Para isso, eu vou ler Marcos 10, dos versículos 13 do versículo 13 até o versículo 16. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Eu já tratei sobre esse texto no seu paralelo em Marcos, e agora nós estamos tratando uma vez mais desse texto. Minto, no paralelo dele em Mateus, e agora nós estamos tratando desse texto aqui em Marcos, com especial atenção no versículo 16, e tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. É interessante que na sociedade judaica da antiguidade, as crianças não eram consideradas com a mesma afeição que nós as consideramos hoje. Crianças, mulheres, elas derivavam a sua posição basicamente do relacionamento que tinham com homens adultos. Então, a sociedade judaica não era uma sociedade que trazia valor às crianças e às mulheres como nós trazemos hoje. Os filhos, com certeza, eram considerados bênção de Deus, mas em grande medida eram considerados bênçãos porque eles davam continuidade ao legado da família, davam continuidade à história da família. Não é que os filhos não eram amados, mas a percepção da importância das crianças não é a mesma percepção que nós hoje, numa sociedade contemporânea ocidental, temos. Nós temos uma percepção das crianças em muito mais alta conta do que acontecia na sociedade judaica. As crianças, na verdade, estavam fazendo a sua trajetória para a vida adulta. É assim que elas eram tratadas. E nesse texto especificamente, algumas pessoas começam a trazer as crianças para Jesus para que eles tocassem. E os discípulos ficam repreendendo essas pessoas. É interessante
O James Edwards vai dizer que a resposta dos discípulos nesse cenário é a mesma resposta elitista que nós já discutimos ontem, no nosso estudo de ontem, quando nós falamos de Marcos 9, no versículo 38, quando João disse assim, a Bíblia diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Não nos segue, nós vimos ontem que essa era uma resposta elitista de João. Na verdade, deveria dizer não segue o Senhor, não serve ao Senhor, mas João se colocava como uma classe especial. Aqui, da mesma forma, esse padrão elitista se manifesta uma vez mais nos discípulos. De alguma maneira, eles ficaram irritados das pessoas levarem as crianças até Jesus para que elas fossem abençoadas. E isso mostra que o coração deles ainda precisava aprender bastante. E é interessante que no versículo 14 diz assim, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. O Edwards fala o seguinte sobre esse texto. Jesus se opõe com severidade ao comportamento deles. Marcos mencionou anteriormente a ira de Jesus com a condição de um leproso, lá em Marcos 1,41. Mas o versículo 14 de Marcos 10 é a única passagem nos evangelhos, note, a única passagem nos evangelhos que diz que Jesus ficou indignado. A palavra para indignado significa ficar com raiva, ou seja, demonstrar com veemência o desprazer de forma expressa, em vez de apenas reclamar sobre a situação. O objeto da indignação de uma pessoa revela muito sobre ela. O desprazer de Jesus aqui revela sua compaixão e defesa dos indefesos, vulneráveis e impotentes. Deixem vir a mim as crianças, pois delas é o reino de Deus. Pois delas é o reino de Deus. E aí você pode pensar, mas o que significa exatamente essa história de delas é o reino de Deus? Significa que as crianças são inocentes? Significa que as crianças não têm falhas? Significa que as crianças não têm erros? Na verdade, Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Nós sabemos que o homem tem um problema moral desde o seu nascimento, porque a Escritura diz que o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Paulo vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que Jesus quer dizer como receber o reino de Deus como criança? Essencialmente, a ideia aqui é de dependência, a ideia aqui é de vulnerabilidade, a ideia aqui é de alguém que simplesmente não tem nada a oferecer, só tem a receber. O Edwards também vai dizer isso, ele vai dizer assim, uma criança pequena não tem absolutamente nada para trazer, e o que quer que seja que a criança receba, recebe pela graça com base na pura necessidade, e não por qualquer mérito inerente a ela. Uma criança não recebe as coisas por mérito, ela recebe porque ela é dependente, ela recebe porque ela tem necessidade. É isso que Jesus quer dizer, que nós precisamos receber o reino de Deus como crianças. Nós precisamos receber o reino de Deus como aqueles que mostram claramente que têm necessidade, que precisam dele desesperadamente. E o resultado disso? O resultado disso é que ele nos toma nas mãos, abençoa, estende as mãos e abençoa. Ele nos toma, estende as suas mãos sobre nós, nos toca e nos abençoa. O Edwards vai dizer assim, seu toque trazia bênçãos, mas também era uma expressão tangível do amor incondicional de Deus pelos impuros, estrangeiros, mulheres e crianças. O toque de Jesus nas pessoas comuns tornou-se uma marca característica de sua atitude e ministério. O toque de Jesus nas pessoas que não têm nada a levar, não têm nada a entregar, virou uma característica comum do seu ministério. Que você chegue o seu coração a Deus como criança
como alguém que depende totalmente dele, que eu consiga fazer isso, chegar o meu coração a Deus como criança, como alguém que depende totalmente dele, como alguém que não tem nada a entregar e a não ser pedir para que ele graciosamente possa dar alguma coisa, como alguém que é totalmente dependente, para que nós possamos receber o toque de Jesus. O toque de Jesus vem em corações, em mentes que são dependentes. O toque de Jesus vem em corações e em mentes que são dependentes. Eu não sei qual situação você está passando, eu não sei qual situação você está vivenciando, mas eu sei que Jesus quer tocar a sua vida, quer tocar o seu coração, quer tocar no mais íntimo do seu ser. Então, vamos ter uma postura de crianças, vamos fazer com que o nosso coração seja um coração dependente. Vamos clamar a Ele para que o nosso coração seja dependente e para que Ele possa nos tocar. Que Jesus toque você nessa semana. Que Ele toque o seu coração nessa semana. Deus te abençoe.